qual Doc responde: essa pílula tem um estigma de bom equilíbrio. Para que as pessoas sobrevivam, uma pílula será suficiente. Os monstros recuam e rugem sob uma saraivada de balas. Alguém observa que se uma pílula é suficiente, então eles podem dirigir o tolo. Ao qual eles respondem que eles parecem ter algum tempo livre. Ao qual alguém responde que isso é ótimo, porque ele simplesmente não dormiu o suficiente. Mas alguém está se perguntando se tudo ficará bem. Gioque sentou-se no degrau já está encostado na parede. Winjiu está sentado na escada. Li Hian e Hiwan estão um pouco surpresos. E Uzana segura as mãos em seu peito. Gioque diz que eles podem considerar que eles tomaram excelentes lugares no auditório. Sobre isso ele pergunta: o que vai acontecer com as pessoas abaixo? Doc jogando a cabeça para trás. Olha para o leitor. Pílula do cercado por pessoas que o protegem. Levantou a cabeça e fechando os olhos grita abuso. Doc respondendo à pergunta de: o que vai acontecer com as pessoas abaixo? Diz que eles são azarados. Piledu com os olhos vazios e a boca aberta. Contra um fundo branco. Olha para cima segurando o boné nas mãos. Pílula fazer na mesma posição. Está cercado por seu povo. E sua zona de braço com armas de fogo dentro. Peondo grita em frenesi que ele não gosta de tudo isso ao extremo. E repete desejos de morte para os monstros. Uma janela do sistema aparece de baixo, dizendo que o nível do personagem da S. Gong Pil, habilidade de território privado, foi aumentada. Um close-up de um canhão vermelho holográfico, com uma janela do sistema no topo, que diz que o personagem Arms Zone. O nível de estigma do Gongpion foi aumentado. Um monstro na forma de um pequeno urso, com agulhas nas costas, sobe na área de Peondá, enquanto as armas estão atirando nele. A janela do sistema na parte superior diz que o personagem Kong Peondá recebeu a forte habilidade de barricada. Os heróis olham da escada para Peondá, que estava de pé com um sorriso e um rosto suado. Doc acha que já faz uma hora desde que a batalha começou, e o nível dessa pílula está subindo muito rapidamente. E que parece que seu patrocinador, Constelação, está tentando o seu melhor. E que o problema é que é desconhecido. Quanto tempo será capaz de patrociná-lo? Chai rindo. Aponta o dedo na direção de Pildou. Um Deke sem emoção está sentado ao lado dele. Diz que parece. Peondo envelheceu muito em uma hora. Ao qual o Doc observa mentalmente que foi Jay, que acabou de falar sobre salvar pessoas. E que ela é a verdadeira sucessora. E o Jin Yuki Eliu está dormindo em sua mochila, com a mão na barriga. Doc observa mentalmente que ele realmente decidiu dormir. Ele dorme contra o pano de fundo de Uzanal Diak. Chai sentado, e pessoas brigando na parte inferior da escada. Deki pergunta onde você Juni e o que foi.
Ao qual Jay responde que não sabe, porque seu mestre está sempre ocupado. Doc mentalmente notas ao leitor que as pessoas que se esforçam para conseguir tudo sozinhos estão sempre ocupados perto de Jay sorrindo. Doc pergunta a ela quando June saiu para a masmorra, ao qual Jay responde que era por volta das 9 da manhã. Doc olha para o telefone. Jay olha para Doc com o rosto atordoado. Jay pergunta como Doc sabia sobre onde o mestre está agora, para o qual o Doc observa ao leitor que agora são 8 da noite, o que significa que June está na masmorra. Já são cerca de 11:00 close-up dos olhos do Doc. Uma gota de suor saindo de seu olho direito. Doc acha que já que June ainda não saiu, é hora de começar no topo da cabeça do Doc. Ele olha para as pessoas lutando do fundo da escada. No toque e pelo chat, eles escrevem para Bethan abrir a mochila de Talking By, ao qual Beyoncé responde que ele não tem tantos novos assinantes. Alguém no chat escreve para o canal por 76,23 para se preparar para a expansão, ao qual Beyoncé responde que parece que o canal dele está finalmente fazendo algo. O jovem sorri ansiosamente olhando para a janela do sistema. Eles escrevem para ele que se ele não quiser perder seu público, então ele precisa abrir sua carteira. E que ele deveria simplesmente dizer que, devido à expansão do canal, ele precisa fazer uma pausa para um pequeno anúncio. Ao que Bejan responde que não quer. Doc senta na escada e olha para Talking por sua mochila aberta na frente dele. Acontece que todo esse tempo era ele quem estava se correspondendo com Ben. Ele escreve para ele que ele precisa levar 5.000 moedas e torná-lo um usuário de ouro. O sistema Windows dizem que o Doc gastou 5.000 moedas e que ele se tornou um usuário de ouro da conversa sobre bolsa. Surpreso, Zana percebe algo sobre Diak. Zana senta-se ao lado de Diak e olha para as coisas em suas mãos. O Sanya pergunta o que Diak tem em suas mãos. As janelas do sistema mostram que Diak comprou um contrato de patrocínio por 10.000 moedas e poções de cura de nível médio na quantidade de 10 peças. Isso é para 5.000 moedas, um total de 15.000 moedas gastas. Doc senta e segura um pedaço de papel em suas mãos. Interessado, Doc e Jay olha para ele. Kyonbai pergunta o que Doc estava fazendo, porque eles concordaram em não entrar em um contrato com as constelações, às quais o Doc responde que ele não entende o que falar é. Falando sobre ele não precisa do patrocinador da constelação. Doc preenche o contrato de patrocínio e escreve o nome dele. O contrato de patrocínio e a caneta começam a brilhar mais intensamente. Doc começa algum pensamento dizendo que a coisa é que Doc detém o contrato de patrocínio aberto. Na frente dele, o Sanya está olhando para ele. Jill colocando o contrato em seu colo. Olha como o homem está apoiando mal
Pilto em pé. Doc continua seu pensamento. Que o fato é que ele não sabe ler. Escrito novamente. Uma janela do sistema com uma descrição do cenário 3. Com o nome Defesa Urgente. 2 monstros ursos sobem nas armas holográficas de Peondu. Notas do Doc, que cerca de 1h30 se passou. Desde o início do cenário. E aquela pílula precisa aguentar por mais 6 horas. E 30 minutos o Rian. Quem trouxe água? E o Engil segurando alguns trapos se aproximam de Yusana, que se viraram ao som de sua chegada. De que continua a explicar mentalmente ao leitor que o patrocinador Constellation Peondu tem fundos limitados e a maioria das constelações estão no canal. Amantes do entretenimento e que provavelmente eles já pararam de patrociná-lo e saíram. Porque eles ficaram entediados, Leian diz a você, filho. Tudo isso no caminho do banheiro. Ele pega alguns fundamentos. Doc fica olhando para a janela do sistema. Ele continua seus pensamentos, dizendo que nenhuma constelação quer a encarnação. Ele se contraiu com a morte. E que deve haver algum tipo de reação. Uma janela do sistema aparece que diz que o patrocinador Constelação do personagem Con Pílula Fazer pede ajuda das constelações vizinhas. O close-up de Doc, sorrindo enquanto olha pela janela do sistema. Na janela do sistema diz que a constelação Prisioneiro do Aro de Guain está sorrindo uma pílula bastante cansada. Em pé, apenas com a ajuda do homem em quem ele está liderando. Olha para trás ao som da voz do Doc. Doc aborda a constelação patrocinadora de Peonda. Surpreendeu Peonda. Vira-se para ver o Doc, segurando o contrato em suas mãos. Em algum lugar na direção de Peondu. Doc pede Constellation Peondu se ele preferiria que a pílula morresse ou celebrar um contrato com o Doc. Doc está com o contrato em suas mãos e diz que ele é uma encarnação. Então ele não pode se tornar uma constelação patrocinadora. Mas ele ainda pode patrocinar Pílula do e pergunta qual patrocinador. Pílula Constelação pensa sobre isso. Até fazer olha a escada acima em direção a Toquem por estandes olhando para Doc. Há uma janela do sistema na frente dele. Peondu pergunta gritando sobre o que o Doc está falando. Ao qual o Doc responde que Peondu precisa se acalmar. Porque ele disse não com ele. Mão do Doc na frente de 10 frascos de poções de cura. Doc diz que se a pílula do patrocinador da constelação entra em um contrato com ele, ele dará todas as poções de cura para fazer pílulas. Que surpreende muito Toque e por dentro do reprodutor de vídeo no deck de iluminação azul. Fica segurando seu contrato. Atrás dele um enrai cobre ele ganhou com o cobertor. As janelas do sistema transmitem que a constelação patrocinador do personagem Con Peondu revela seu pseudônimo. E que o mestre da constelação da defesa
olha para o deck com uma surpresa completa. Um Bihan zangado olha para Doc, segurando o contrato em suas mãos. Bijan pergunta se Doc perdeu completamente a cabeça e que ele nunca viu uma pessoa oferecer patrocínio para a constelação. Ao qual o Doc pergunta se não é possível fazer isso. Sobre isso além, responde que ele não entende. Porque a constelação precisa de um contrato com um homenzinho patético. Ao qual Doc responde que é apenas Beyon quem pensa assim. Feudo fica de costas para o leitor, junto com uma multidão de pessoas. Explosões trovão na frente deles. Doc diz a Beyon que é a pílula do patrocinador. Constelação não tem mais moedas. Que surpreende muito Beyoncé. Exausto e cansado da batalha, Pildo está respirando pesadamente. Doc explica ao leitor que o mundo natal do mestre da defesa fará constelação patrocinadora. Foi destruído durante um dos cenários anteriores. E é por isso que as pessoas não. Lembre-se da lenda sobre ele. A galáxia está brilhando. Moedas estão entrando. Doc continua dizendo que em palavras simples, uma lenda é uma história sobre alguns. E que no mundo das constelações é o mesmo que poder. E que uma constelação sem lenda não pode receber moedas, mas sim moedas. É impossível celebrar contratos de patrocínio com novas encarnações. E que é através da encarnação que a lenda da constelação se espalha em todo o mundo. Constelações sem encarnação são esquecidas e desaparecer para sempre. Feudo, que caiu de joelhos de cansaço, senta-se sob os cuidados de seus encargos, tentando recuperar o fôlego. Doc conclui mentalmente que o mestre da defesa não é como os donos de inveterado. Bandidos, ele se preocupa com suas acusações. E que Pelda está agora à beira. Prova que sua constelação está sem moedas. Alarmado com a condição de Pelda, você Sunal corre até Diak, que ainda está de pé, com o contrato estendido na frente dele. O Zanal diz que se nada for feito, Pílula do vai morrer. Diok mentalmente responde a ela que isso vai acontecer. Se a constelação não é nada, não vai fazer com isso. Um Doc sério com uma cara calma olha para o leitor. Ele se pergunta o que o mestre da defesa fará. Kyudo está sangrando e tossindo sangue. Mal consegue respirar. Uma janela do sistema aparece na frente do Doc. Ele olha para ele com ligeira surpresa, mas ainda mantém o contrato em suas mãos. Na janela do sistema, está escrito que a defesa da constelação. Mestre quer saber o conteúdo do contrato. Extremamente atordoado com o que está acontecendo, ele olha para a janela do sistema além. Pergunta se o que ele vê agora é verdade. A janela do sistema diz que o Constellation, mestre da defesa, está começando a ler o contrato. Os olhos do Doc estão escondidos sob a sombra.
e seu rosto se quebra em um leve sorriso. A janela do sistema diz que a defesa. Mestre pede tempo para pensar. Desanimado que sua constelação está prestes a entrar em um contrato. Kodok ele grita, olhando pela janela do sistema. Ele grita que não entende o que tudo isso significa. Doc observa mentalmente que a pílula foi vendida em excesso. Na frente do Doc, a janela do sistema começa a brilhar brilhantemente de cima. Começa a brilhar com ouro. Doc está surpreso com a janela do sistema. Diz que a constelação. O mestre da defesa está adicionando uma cláusula ao contrato. E que se o Doc aprovar a adição desta cláusula, então o mestre da constelação da defesa vai concordar com um acordo com ele. Um close-up do 14º ponto na janela do sistema. Um close-up menor da janela do sistema. Com o 14º e 15º pontos. Eles dizem que o artista representado por Doc é obrigado a proteger a vida da encarnação de Gong. Peudo e que o intérprete é obrigado a ajudar a encarnação de Gong. Pílula fazendo desenvolvimento. Doc responde. Para isso pensando que ele já estava indo para ajudar Gong. Pílula fazer se ele veio até ele. Então ele concorda com tais condições. Doc com uma cara satisfeita. Segura o dedo na janela do sistema, marcando algum ponto, ou seja, o ponto 3, que diz que, a partir do momento em que o contrato é celebrado, o artista recebe o direito para ordenar a encarnação de Kong Pildu, mas não mais do que 10 vezes por dia. Doc observa que este é o ponto mais importante para ele. Doc se afasta da janela do sistema. Para o leitor, ele diz que concorda com tais condições. Um item aparece na janela do sistema, que o cliente é um mestre de defesa. Uma nova janela do sistema aparece, que diz que o contrato foi concluído. Phil tosse sangue na mão. Ele parece muito cansado. Ele está cercado por pessoas, gritando com ele para ajudar e parar os monstros. Uma garrafa de poção de cura de nível médio voa em direção à pílula e ele parece surpreso. Doc sorri e Luciana, com sua habilidade, estende algo para a pílula do. Pílula do grita perguntando o que Doc jogou para ele, ao qual ele responde que ele deveria apenas pegá-lo e lutar contra o mal. Pílula do bruscamente agarra a poção. Ele pergunta ao Doc se ele pensa que desta forma ele vai ganhar perdão. Feudo abre rapidamente o frasco de poção. Com um movimento rápido de sua mão, Feun bebe avidamente a poção, após o qual ele joga a garrafa a seus pés, quebrando. A janela do sistema diz que o mana do personagem Conpelda foi restaurado. Pílula do começa a fazer uma ameaça, que quando ele sai daqui, mas não tem tempo para terminar. Feudo sorri para o leitor. Doc grita para ele calar a boca. Feudo fechou abruptamente a boca.
após o qual ele não poderia abri-lo para dizer nada. E simplesmente começou a cantarolar algo. Pessoas surpresas olham para ele. A janela do sistema explica que o direito de encomendar foi ativado. Atordoar você sona. Dear. E um enjoo olha a escada abaixo em direção ao leitor. Doc segura a mão em seu quadril. Ele diz pílula. Fazer isso ele agora pode ir com segurança mais longe na batalha. Doc está sorrindo em uma atmosfera sinistra. Fechando os olhos, Doc diz pílula. Nem pensar em interferindo com seus companheiros. Pílulas. Pessoas estão surpresas, não entendendo o que está acontecendo com Pildu. Pildu está segurando as mãos na frente dele, tentando entender o que aconteceu com ele. Bayon se vira para Jack, ao que Jack responde perguntando no que Bayon está interessado. Ao qual ele pergunta que o Doc realmente queria pegar Kong. Pílula fez por si mesmo em primeiro lugar. Doc fica com os braços estendidos, olhando para Bayon, que fica surpreso perguntando que tipo de monstro entrou em um contrato com ele. O sistema Windows relatar que o esquema oculto Constelação está interessado em assistir o que está acontecendo. O prisioneiro do guardião Hoop Constellation está chocado com a estratégia do Doc. O dragão do abismo negro Constellation está pensando que o Doc é atrevido. Doc se vira e começa a sair. Jai surpreso olha para ele. Doc diz que ele precisa se afastar por um tempo. Ao qual Jay pergunta se ele realmente precisa agora. Doc se afasta de sua empresa. Ele uma acorda do barulho. Doc diz que há uma pessoa má que decidiu lucrar com novos itens. E que essa pessoa não se importa se as pessoas vivem ou morrem. Close-up do rosto carrancudo do Doc. Como ele diz que vai acalmar alguém. O céu estrelado escuro, Jun fica olhando para cima. É notado para o leitor que você... A cabeça de Junho que estava pronta para se separar do incrível. Dor insuportável. João pensa que está desistindo. Juni olha para o leitor com os olhos vazios. Ele pensa que da próxima vez ele pode. Esta foi sua 8ª progressão. O telefone está nas mãos do Doc. A frase está escrita que esta foi a 8ª regressão de Juni Yuki. O telefone está nas mãos do Doc, mas mais distante. Diz como Junho terminou a 8ª regressão. Doc acha que não pode ser irritado. Doc olha atentamente para o telefone. Ele se dirige a ele por trás. Doc acha que isso é impossível. Que isso não deveria ter acontecido, agora que esta é a 3ª regressão. E porque Juni não fica parada. Ele se dirige a ele perguntando o que o Doc está olhando. Ele responde que é apenas um calendário. E que há tantos eventos nos dias. Que ele perdeu a conta dos dias. Doc se vira com medo, encontrando o olhar daquele que se voltou para ele. O falcão ouve o irritado ele. Com um sorriso descontente. Ela pergunta, quem é esse canalha que Doc estava falando?
E ele é mais vil do que Gong-peon. Ao qual Deok responde que, claro, indefinidamente. Deok caminha entre o Minjil e ele ganhou. Ele pergunta se tudo vai ficar bem com a parte da empresa que eles não levaram com eles. Ao qual Deok a tranquiliza. Ele responde mentalmente ao leitor com mais detalhes, dizendo que ele deixou Lee Hyun-Yuseon não ficar de olho em Gong-peon-do, que ele vai parar os monstros. Então estar perto dele é a coisa mais segura a fazer. Flashback para a arca, em que eles se dirigem em Hyan e Você Sol, dizendo que eles precisam dar poções para a pílula a cada 40 minutos e que eles não precisam ajudá-lo. Eles só precisam descansar e assistir. A cara do boi está de lado, com uma gota de suor escorrendo por sua bochecha, pensando que ele está realmente preocupado com algo mais sério do que pílula. O script agora Jay grita para Doc por trás. E ela grita para ele esperar por ela. Confuso, Jay olha para o leitor segurando uma espada. Doc se vira e quando ela pergunta para onde ele está indo, ele responde que ela vai com eles. Jay pergunta para onde eles estão indo. Close-up de parte do rosto do Doc. Junho caminha por um espaço escuro, através do qual algumas partículas brancas luminosas estão voando. Doc responde à pergunta de Jay de que Junho está em perigo. O Doc observa ao leitor que, de acordo com o enredo do romance, Juni foi para a masmorra escondida de Chanmiro 8 vezes. E que ele foi capaz de passar por isso 6 vezes. O teatro de mão Doc nomeia as regressões. Que João falhou no 8º e 11º. Mas observa que esta é apenas sua terceira regressão. Doc pergunta a Jay se é verdade que João entrou na masmorra escondida, localizado na primeira saída, que surpreende Jay às pernas da empresa. Eles continuam a andar. Doc pede que agora, aproximadamente 11 horas se passaram desde que Junho entrou na masmorra, ao qual ele recebe uma resposta positiva de João. Doc acha que se ele entendeu tudo corretamente, então agora é Junho, mas novamente mergulha em pensar. Sem terminar o pensamento, a arca gigante Rio estão em um quarto escuro, com sombras brincando no teto. Doc e a empresa olham para o leitor. Doc continua seu pensamento, pensando que Junho seguiu o caminho do peixe-lua, depois do qual ele diz em voz alta para aqueles ao seu redor que Junho vai morrer hoje. Uma notificação aparece que uma masmorra escondida foi descoberta. Acima das portas fechadas estava escrito Cinema Dian. Uma mensagem apareceu, dizendo que a masmorra já havia sido descoberta. A conquista do descobridor não pode ser obtida. Uma tela aparece informando que um novo script oculto foi recebido. A mão do cara estava no cabo da espada e apareceu atrás da barreira mágica. Os heróis tendo superado a barreira. Entrou no cinema. Doc parou perto das escadas e olhou para a frente. Uma notificação apareceu sobre um cenário oculto,
Cinema Dungeon, categoria oculto, dificuldade a condições. Destruir o dono do palco. Sem limite de tempo, recompensa 4.000 moedas. Penalidade por falha traço. Uma mensagem apareceu, que eles entraram no underground do cinema. Doc levantou os olhos e olhou com atenção. Havia pôsteres de filmes no prédio alto. Havia uma voz no corredor, perto das bilheterias, que diziam: só ela. É verdade que os heróis caminharam pelo cinema. Jay perguntou se o mestre estava em perigo. Yu olhou em volta e ficou surpreso que o cinema se tornou uma masmorra. A menina olhou para o cara e perguntou como ele sabia disso e por que ele estava tão ansioso para salvá-lo. Uma mensagem apareceu que o escondido e Gatilho Constelação estava interessado em suas intenções. Doc abaixou a cabeça e respondeu que eles eram companheiros. Jay exclamou indignado que isso era um absurdo. O cara calmamente acrescentou, porque ele era útil e pensava consigo mesmo. Não é de admirar que Ligi raia as constelações. Acho estranho querer salvar o cara. Quem está tentando salvá-lo? Terminar em todas as oportunidades. O jovem virou o olhar para o lado, onde as telas apareceram, com mensagens de que a constelação Helmfire se alegrou em sua intenção de salvar um amigo atolado em vício. Ele foi patrocinado pela quantidade de 100 moedas. E ele pensou que parecia alguém. Lá já tinha sonhado algo. Doc olhou para a frente pensativamente e lembrou de você. Palavras de Juni Yuki. Quando suas regressões chegam a 2 dígitos. O cara imaginou o personagem principal sentado em uma pedra. Kei perguntou, o que acontece com o mundo quando um regressor morre? O protagonista olhou cuidadosamente para sua espada e acrescentou que ele mesmo não sabe, que ele simplesmente sempre escolhe o caminho em que mais pessoas podem sobreviver. Os heróis passaram por um estande com computadores. Doc achou que soava tão nobre. Mas, na verdade, ele quis dizer que ele não se importa com o mundo. Ele deixa para trás. As meninas nas costas dele estavam discutindo como ele sabe tanto. E o cara estava lembrando que, nos métodos de sobrevivência, eles realmente não explicaram como Eugene. As regressões de Yuki funcionam. Magia é uma ciência ou qualquer outra coisa. O cara olhou para a porta à esquerda deles. E pensei, o que acontece após a morte do regressor? O mundo reinicia com ele? Ou continua a existir em um universo paralelo? Phil olhou para a frente com surpresa. E Doc atrás dele. Decidiu que não estava pronto para colocar sua existência em perigo para descobrir. Ela colocou a mão no cinto e disse: este é definitivamente um calabouço. Porque não há nada aqui. O menino apontou o dedo para os retratos cortados e disse que todos os pôsteres estavam rasgados. Quem poderia ter feito isso? Doc notou que era verdade, mas decidiu consigo mesmo que agora ele deve impedir a manobra suicida de Eugene Yuki. O cara olhou para seus companheiros e disseram que precisavam subir as escadas.
Os heróis sobem as escadas. Von perguntou à garota que ela provavelmente também usa uma espada. Ela respondeu sim. Esta é a melhor arma. Von notou que sim. Ela concorda. Então,